A constelação sistêmica familiar foi criada pelo alemão Bert Hellinger, filósofo, ex-seminarista da Igreja Católica, que através de suas experiências e do seu conhecimento, em especial numa missão na África com o povo Zulu, pôde fazer algumas observações. Então, o que o Bert criou da constelação, que aqui no Brasil nós chamamos de constelação sistêmica familiar, de diferente das outras terapias. O que o Bert criou foram as 3 leis do amor, que é o pertencimento, o equilíbrio e a ordem. O equilíbrio entre o dar e o receber e a ordem. Então essas 3 leis é que regem a constelação. Então todas as vezes que nós abrimos uma constelação, essas 3 leis elas aparecem numa constelação, às vezes com mais ênfase em uma, às vezes com mais ênfase em outra. O que quer dizer isso? Ele, através da sua experiência e das suas observações, ele entendeu que todos nós temos uma necessidade de pertencer. Todos os sistemas familiares precisam estar em equilíbrio e em ordem. Quando um desses 3 fatores, uma dessas 3 leis está em desarmonia dentro do sistema familiar, não importa em qual geração, se é na sua geração, se é na geração dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus ancestrais, alguém vai olhar para isso. E vai olhar como? Através do quê? Geralmente através de uma repetição de história ou então através de uma doença, de uma falência, de um relacionamento que não vai para frente, de uma dificuldade com dinheiro, de um problema de saúde, enfim. Alguém vai olhar para isso. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funcionam essas 3 leis do amor criada pelo Bert nas constelações. Então eu vou explicar um pouquinho e citar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. A primeira lei, que é a lei do pertencimento. Imaginem vocês uma manada de elefantes caminhando, sei lá, talvez pelo deserto ou por uma floresta, e nessa manada de elefantes, um dos elefantes ele vai embora, ele se perde do bando. Qual a probabilidade desse elefante ou desse elefantinho sobreviver em relação àqueles que estão no bando? A probabilidade dele sobreviver em relação à do bando é muito pouca. Por isso nós temos uma necessidade de pertencer ao bando, ou seja, de pertencer a algo ou alguém. E os nossos laços consanguíneos são muito fortes e muito importantes e determinantes nesse fator. Por isso que nós temos esse desejo, essa vontade de pertencer. Então, quando algum elefantinho do nosso sistema, ele é excluído, alguém lá na frente vai olhar para esse elefantinho. Repetindo, às vezes, passando a fome que o elefantinho passou, se cortando, ficando doente, enfim, vai repetir essa história. Então, um exemplo, que ocorre muito aqui na nossa região das constelações. Pessoas que tiveram problemas mentais, que ficaram internadas, esquecidas em hospícios, abortos que não são contabilizados ou que não são incluídos na família, pessoas com dependência química, alcoólatras, pessoas violentas, todas essas pessoas são pessoas que são excluídas do sistema, de uma forma ou de outra. Vou agora falar para vocês, isso são só exemplos, tá? Mas existem outras formas, vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre o dar e o receber. Aqui tem uma regra, quando esse equilíbrio se trata de pais para filhos, os pais dão e os filhos recebem. Por quê? Porque os pais, eles nos deram a vida, não tem como nós retribuirmos a vida de volta para os nossos pais. Então, o melhor que nós temos que fazer com essa vida que eles nos deram é levar esta vida adiante, levar a vida para frente, fazer algo bom com a vida que os nossos pais nos deram. Quando o equilíbrio, quando um filho começa
os filhos começam a inverter essa ordem, eles começam a cuidar dos pais ou a dar muito para os pais, essa ordem ela se inverte, existe um desequilíbrio e aí começam também os problemas. Quando se trata de relacionamento, é necessário que haja um equilíbrio entre o dar e o receber. Por quê? Um dá, o outro recebe, depois esse dá e esse recebe. E assim esse casal vai construindo o relacionamento e crescendo dentro desse relacionamento. Quando só uma das partes dá amor, dá carinho, dá afeto, dá atenção, dá tempo, dá dinheiro, dá bens materiais, esse outro ele se torna um endividado. E os endividados fazem o quê? Eles vão embora. Eles não querem permanecer junto de quem dá muito, porque eles querem ter dignidade. Então eles vão buscar uma outra pessoa com quem eles possam ter dignidade, ou seja, com quem eles possam ter um equilíbrio. Quando se trata da ordem, um exemplo bastante comum que ocorre são os abortos. Os abortos não contabilizados. Então, suponhamos que tenha um filho que ele veio depois de um aborto. Ele se considera, ou ele acha que ele é o primeiro filho do casal. Na verdade, ele é o segundo, porque antes dele, este casal teve um aborto. É muito provável que essa criança que veio, né, que pôde nascer, ela veio com alguma limitação, com uma dificuldade, com algum problema, porque ela vai estar vivendo ou passando por alguma situação relativa a esse irmão, essa irmã que não pôde vir. E se esse irmãozinho não for colocado em ordem, não for incluído, outros irmãos que podem vir desse relacionamento também podem ser afetados. Ou então talvez até em gerações lá na frente, tá? Então é mais ou menos isso que eu gostaria de explicar para vocês sobre as 3 leis do amor. Como é que funciona agora a constelação? Fica ligado aí no próximo vídeo.